Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus queridos. Estamos chegando na tua casa. Estamos chegando no teu lar, no teu coração. Estamos nesse instante pedindo licença para tocar o seu ser espiritual. E é com muita alegria que a gente inicia a nossa noite de hoje. Boa noite, Cíntia Sato. Boa noite, Bertone. Boa noite, Alexandre Sequinato. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Denise. Boa noite, Aline Morgana. Boa noite, Simone. Boa noite, Leda e Eda. Boa noite, Sônia. Que alegria, meus irmãos, ter todos vocês aqui conectados ao nosso coração. Obrigado, Márcia. Bem-vinda ao seu lar. É Jesus que está no nosso, né, querida? Boa noite, Felipe. Um abraço, irmão. Boa noite, Dri. Um abraço, irmã de trabalho, de jornada. Boa noite a todos. Kelly, Amanda, Clariana. Boa noite, Vera. Boa noite, Adriana, Michele Ribeiro. Boa noite, Vicente, Zenilda. Boa noite, Beth, de São José dos Campos. Beijo, querida. Boa noite, Ivete Naldi. Boa noite, Márcia Sabino. Um abraço, querida Sônia. Boa noite, Maria. Boa noite, Hanna. Boa noite, Elaine, Roberta, Nicolas, Aline, Carla, Lourdes, Cris, Mileide. Quanta gente, né? A família do Barquinho, graças a Deus, firme e forte no propósito, né, meus irmãos? Que alegria, viu? Alegria a gente poder estar aqui sempre conectado, vocês fiéis, né? E sempre buscando junto comigo, né? Junto de Jesus, eu apenas como um intermediário da palavra dele, né? Tentando às vezes não atrapalhar, né? Diante da nossa pequenez, da nossa limitação, mas também trazendo, né? O pouquinho que a gente já aprendeu, compartilhando a verdade do Cristo, né? Todo mundo aqui é muito bem-vindo, não canso de frisar. Aqui nós não temos preconceito, aqui nós não segregamos. Então, se você é espírita, católico, evangélico, se você é simpatizante, se você é até ateu, todo mundo aqui é bem-vindo, viu? Que é um caminho até o Cristo. Então, uma escolha tua, né? O que eu só peço é que durante a live você esteja por inteiro, né? Por inteiro mesmo, esteja predisposto a sentir, a ouvir, né? Porque às vezes é uma palavrinha que a gente solta ali no meio que chega como um recadinho da espiritualidade de Jesus e fala assim, tá vendo? Isso que mexeu aí dentro nesse instante foi para você, é sobre isso. Você orou, você parou a semana toda e aqui eu vim te trazer uma resposta, né? Então, quando a gente estiver aqui, né, eu só peço para a gente estar por inteiro, né? Um beijo para todo mundo que está chegando, queridos irmãos de jornada. Tem alguém que está chegando aqui hoje pela primeira vez? Se tiver, dá um salve aí para nós, sejam muito bem-vindos. É uma alegria, meus queridos, é uma alegria, né? Já vamos aqui para o nosso 5º ano de barquinho, né? Tem crianças aí, Se tiver, um beijo, criançada do tio Edu, viu? Receba meu carinho, receba meu amor. Que Jesus abençoe, ilumine, né? Espero que todo mundo esteja bem. A Laura está chegando pela primeira vez, a Aline Borges pela primeira, a Ana Ferreira primeira. Que bom, meus irmãos. Sejam bem-vindas, viu? Sintam-se em família. Boa noite, seu Mauro. Um abração para Taquari. Eita, coisa boa. Meus irmãos, já deu um tempinho aí, né? A Cris falou assim, só véia de barquinho. Só de barquinho, né? Na idade nós não é não. A Sônia também, exato 5 anos. Que bom, né, gente? Bom demais. Então vamos lá? Vamos preparar aqui o nosso coração para que a gente tenha uma navegação linda essa noite. Gente, que história linda. Sabe que essa história de hoje, eu vou te falar uma coisa, é uma conversa, eu nunca tinha ouvido, sabe? Porque para mim também é a primeira vez que eu estou lendo esse livro Jesus no Lar. Então, meus irmãos, sobre a história de hoje, que se dá uma conversa, né, entre Judas e Jesus,
Eu falo que se Judas tivesse conseguido naquele momento ouvir a essência dessa história, o cristianismo seria diferente, né? O contexto como tudo aconteceu seria muito diferente, né? E a gente não está aqui para julgar Judas, né? Ele fez o que ele podia no tempo que podia, né? Mas vocês vão ver o quanto que a história de hoje ela tem para nos ensinar e o como que Jesus foi quase premonitório quando ele contou a história de hoje para Judas, né? Então receba meu carinho. Eu não vi quem foi aí, eu acho que foi a Andréia, que teve algum ente querido que faleceu. Receba meu carinho, Andréia, viu? Meus sentimentos a todos que estão atravessando um momento de luto, né? Aqueles que já estão aqui, já, vamos dizer assim, com o luto um pouco mais elaborado, né? Como a gente diz na psicologia, já sabem, né, que este momento do barquinho é o momento que se conecta, muitos dos espíritos amigos se aproximam, espíritos familiares têm a permissão de nos visitar. Então, durante essa oração, essa canção, se conecta. Se está com muita saudade, pensa no seu ente querido, mas não pensa cobrando, não pensa lamentando. Pensa assim, olha, de alguma forma eu quero me conectar com você durante essa canção. Eu quero que você sinta o meu carinho, meu amor, meu abraço e aquilo mais que você sentir que tem para falar. Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos preparar o nosso espírito aqui com a música, né? Como diria Francisco de Assis, quem canta, ora duas vezes. Então vamos lá, meus queridos. Então, nesse instante, eu gostaria de convidar você a tirar agora os olhinhos da tela do celular, a fechar os seus olhos e observar a tela mental que se passa nesse instante dentro de teu pensamento, revisitando tudo aquilo que você viveu no dia de hoje, tudo aquilo que você tem vivido nessas semanas. Esse é o momento da gente olhar, da gente fazer um balanço, meus irmãos, sem culpa, mas apenas buscando onde a gente acertou, onde a gente falhou. Também é o momento da gente conectar às vezes com sentimentos difíceis, sabe? A mágoa, a raiva que a gente sentiu, a inveja que brotou e a gente escondeu de todo mundo, menos da gente. É o momento da gente se conectar com a angústia, com o medo, com a solidão. Porque quando a gente mostra esses sentimentos, quando a gente expõe eles a Jesus e a gente fala sobre eles a Ele, sem se culpar, sem se martirizar, automaticamente a gente já começa a receber em forma de intuição qual é a conduta para que Ele deixe, para que Ele me deixe, para que Ele sim dê o recado como todas as emoções precisam dar, mas que possa seguir o caminho, uma vez compreendido o porquê dela ter se manifestado. Jesus, permita que nessa canção aqueles que precisam do teu abraço sejam abraçados, aqueles que precisam do teu consolo sejam consolados e os que precisam do teu incentivo assim sejam incentivados. Permita ainda, Jesus, que essas canções, que essas vibrações e essas orações cheguem àqueles que não dispõem da oportunidade, como a gente está tendo aqui, de mais de 300 corações conectados por amor. Permita, Senhor, que essas vibrações cheguem aos governantes, aqueles que decidem tanta coisa importante, que são alvo de muita raiva, que são alvo de muito ataque, mas que essas orações cheguem como lucidez, como um despertar para o real propósito da vida. Sonda cada coração
esteja conosco, mestre amigo. Que essa canção seja a luz a invadir cada um de nós. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conhece meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Meu Senhor, eu sei que tu me sondas. Oh, meu Senhor, eu sei que tu me sondas. Meu Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Meu Senhor, eu sei que tu me amas. Oh, meu Senhor, eu sei que tu me amas. Meu Senhor, eu sei que tu me amas. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Boa noite, meus queridos. Que canção linda, né? Que canção forte. Sonda-me. Eu tenho certeza que todo mundo de alguma forma se sentiu sondado, né? Sondado no sentido de olhado, no sentido de protegido e não no sentido de vigiado para poder ser punido. Aqui a gente entra para poder se libertar da culpa, se libertar de um Deus que se vinga, de um Deus que é punitivo. Não, aqui a gente se depara com Deus que abraça, que acolhe, que compreende, que ensina, que permite que a gente colha o que a gente planta, mas que sempre nos possibilita uma nova chance, uma nova possibilidade de nos cuidar, né?
E uma alegria poder contar com você, com a sua presença aqui nessa noite, viu? Obrigado por me permitir. Obrigado pelas mensagens lindas que eu tenho recebido de vocês com relação ao trabalho, né? Com relação à continuidade do trabalho, com relação a pessoas que mandam dizendo do quanto foi importante, está sendo importante em processo depressivo, em processo de passagem de luto, né? Então fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Não fique envaidecido, porque o mérito não é meu. A mensagem é de Jesus. Eu só venho aqui tentar não atrapalhar. Mas chega de falatório, vamos trabalhar, que tem uma lição linda esperando por nós nessa noite. Vou pedir licença, meus irmãos queridos, só para a gente desativar os comentários, para a gente poder se concentrar um pouquinho mais e depois a gente volta, tá bom? A abrir os comentários aí para a gente poder ter essa troca. Combinado? Então, bora lá. Hoje nós vamos para a nossa 13ª já lição do livro Jesus no Lar. Livrinho super atual. Livrinho de cabeceira mesmo. Daqueles que a gente lê uma lição e fala assim, caramba, aconteceu justamente isso hoje na minha vida, que essa lição está falando. Eu e a Monique estava batendo um papo um pouco antes da live, né, sobre um determinado assunto. Falei assim, Nick, a live de hoje vai ser exatamente sobre isso que a gente está falando. Então, é muito sobre isso, né, sobre o cotidiano. O evangelho tem que ser assim. Não adianta a gente ler uma mensagem de 2000 anos atrás e não contextualizar com o que acontece hoje na minha vida, né? Então a gente sempre vai ter esse carinho, esse cuidado, né, de contextualizar. Bora, meus irmãos. Hoje nós vamos falar da lição número 13, que se chama O Revolucionário Sincero, né? Então, vamos lá. Essa dá para eu ir falando um pouquinho à medida que eu leio a lição, né? Então, essa lição de hoje, ela começa, na verdade, né? Vamos sempre nos recordar que esse livro se passa na casa de Simão Pedro, nas reuniões entre Jesus e os discípulos, tá bom? Então, o que acontece? O primeiro parágrafo diz assim: no curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo e exaltado dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo. Então vamos entender o contexto. Sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo um desabafo. Estava acontecendo um momento de você dar pitaco, sabe? Judas estava falando para Jesus que ele estava inconformado com as atitudes de César, que era o governador ali da época, né? E ele falava sobre César para Jesus e dizia das probabilidades de revolução para Jesus. Trazendo o teatro para a imagem atual, era mais ou menos assim: Jesus, o senhor não está vendo o que César está fazendo? Está perseguindo o povo, Jesus. Jesus, ele está maldizendo as pessoas, ele está confiscando o dinheiro das pessoas, está maltratando. Eu acho, Jesus, que a gente tinha que fazer uma revolução. Porque esse negócio de, sei lá, dar outra face, isso aí pode até funcionar, mas vai demorar demais. Eu acho que a gente tinha tudo para fazer uma revolução, né? E eu falo para vocês, essa lição de hoje, mais uma vez vou dizer, se Judas tivesse internalizado ela, a história do cristianismo seria diferente, né? Então Jesus ouviu aquilo, aquela vontade, né, da revolução dentro de Judas. Eu imagino que Jesus já até saberia o desfecho lá na frente, que entre aspas seria traído por Judas, justamente por essa ideia fixa de revolução. Porque Judas traiu Jesus não é porque ele não gostava de Jesus, ele amava Jesus. Só que ele entendia que a forma como Jesus queria trazer o reino de Deus era uma coisa muito utópica. Ele não entendia que Deus trabalhava com o tempo e não com a violência. Então ele queria a todo custo implementar a revolução. Então ele acreditou que permitindo que se prendesse Jesus no momento certo ia fazer a revolução ali, ia sair de lá e eles iam tomar o poder e aí as coisas iam ser rápidas. Pois é.
E a lição de hoje, acho que ele se esqueceu, né? Então, prestem bastante atenção, que a lição de hoje é uma conversa, é uma história de Jesus como um grande pai, ou como um irmão mais velho, melhor dizendo, para o irmão mais novo, Judas, que diz assim: Judas, escuta bem a história que eu vou te dizer acerca dessa questão da revolução que você está me trazendo. Era uma vez um rei antigo, que era considerado cruel pelo povo, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance para tirar o rei do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava, flagelava as pessoas em todas as direções. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural. E por isso articulou-a em silêncio, com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Então, vamos entender o que estava acontecendo. Jesus estava contando uma história sobre um reino que tinha um rei que as pessoas diziam que ele era muito cruel, que ele era uma pessoa que não era muito boa de coração, que ele perseguia, que ele usurpava. E aí eles estavam planejando uma revolução para tirar esse rei do poder. E aí eles foram até o profeta daquele reino. E o profeta, vamos entender assim, que era uma pessoa muito espiritualizada, que era quem tinha o contato com o sobrenatural, né? Então eles queriam que esse profeta, que era essa pessoa que tinha um respeito ali dentro da comunidade, ele chefiasse a revolução. E ele fosse um dos grandes mentores do movimento que ia destituir o rei do poder. Mas ele chegou e falou assim: não, gente, o rei não é tudo isso que vocês estão falando, não, né? Mas eles disseram e insistiram, falaram: não, profeta, ele é sim, ele é duro de coração, ele persegue, ele usurpa. E aí começaram a falar tanto na cabeça dele, que ele se inflamou, ele deixou-se contaminar pelo que as pessoas traziam para ele a respeito do rei. Não era nem a visão dele sobre o rei, mas era o que as pessoas traziam para ele sobre o rei. E aí ele decidiu que sim, que realmente a revolução era a única forma de tirar aquele tirano do poder, né? Mas o profeta, ele tinha um pouco mais de sabedoria do que Judas. Porque quando eles estavam prestes a fazer a revolução, num dia anterior, ele tem uma decisão que muda toda a história. E se Judas tivesse tido essa decisão, também teria mudado a história do cristianismo. Então, olha o que conta. Na véspera da revolução, contudo, como o profeta tinha uma segura confiança em Deus, ele subiu no topo de uma montanha e pediu a assistência divina. Ele fez uma prece. Olha só a importância de frente a uma decisão crucial na nossa vida, a gente está em comunhão com Deus. E ele fez isso. Então ele foi lá no alto da montanha e rogou a assistência divina. Com tanto fervor, com tanta fé, que Deus mandou um anjo das alturas. E aí esse anjo estava à frente dele, né? E ele falou para esse anjo, falou: olha, anjo, esse senhor que está ocupando o reino, ele é uma pessoa muito ruim, ele é uma pessoa que está perseguindo, o povo veio falar para mim que ele é uma pessoa muito injusta, ingrata, sem coração, e eu quero pedir a sua aprovação, ele falando para o anjo, para que a gente possa ter uma revolução aqui, que tire esse cara do poder e a gente renove tudo isso, né? Bom, o anjo estava ouvindo, subentende-se que era um espírito de grande luz, né? Então diz assim, ó, o mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou com paciência e esclareceu. Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição.
Então olha o que o anjo disse para ele. Ó, vamos fazer o seguinte. Deus, em nome de Deus, eu vou avalizar o seu projeto. Eu vou concordar com ele, só que tem uma condição. Qual que é? Qual que é? Você vai conviver com o rei durante 100 dias consecutivos no seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E terminado esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. Olha como é que o anjo foi perspicaz. Ele falou assim, você quer meu apoio? Você quer o apoio de Deus para que você tenha o aval para fazer essa revolução? Tudo bem, você vai ter. Só que antes você vai precisar conviver 100 dias com o rei. Ali de pertinho. Faz o seguinte, você se disfarça como se fosse um servo humilde e fiel. Passou esses 100 dias, se a sua consciência, diante de tudo que você vê, tiver firme e convicta de que realmente ele tem que ser destituído do poder, você pode destituir e vai ter a nossa aprovação, o nosso apoio. Fechado? Fechado. Toca aqui. Tocou. O chefe honesto, então, aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Agora, antes da gente ler o desfecho, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Por que será que esse anjo, que subentende-se ser um espírito muito evoluído, né, de grande sabedoria, pediu para que o profeta convivesse de perto antes de fazer a revolução? Eu falei sobre isso nas últimas 2 lives. Vamos ver se vocês estão atentos. Uma frasezinha que diz o seguinte: na convivência é que a gente desconstrói. Então, a esperança daquele anjo é que na convivência fosse desconstruído dentro do profeta imagens sobre o rei que não eram dele. Não eram dele, meus irmãos. Foram o povo que levou para ele. Então vamos ver como é que se deu? O que será que aconteceu? Simples e sincero, o profeta então se dirigiu à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. Olha só, então ele foi lá e se infiltrou para ficar pertinho do rei, para observar como um faxineiro, certo? E, no entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Então ele começou a notar ali, enquanto ele lavava um chão, limpava um copo, que o rei não tinha tempo para as menores obrigações que trazem gosto à vida. Sabe aquela coisa de você parar para ver um pôr do sol, aquela coisa de você parar para ouvir uma música que você gosta, ou fazer uma ligação para alguém que você ama, brincar com seu filho, saborear uma refeição feita ali com carinho, com calma, um momento que você para pensar em si, na sua vida, para estar com as pessoas que você ama. O rei, ele não tinha esses pequenos momentos que fazem a vida ter gosto. Ele não tinha tempo. E ele percebeu que o rei já levantava logo cedo, rodeado de conselheiros e ministros impertinentes, e era atormentado por eles por centenas de reclamação de hora em hora. Então ele começou a perceber que o rei não tinha paz. De hora em hora ia os ministros, os conselheiros levar problema para ele resolver. Ele começou a observar aquilo e falou assim, gente do céu, como é que esse homem aguenta? Na qualidade de pai, porque o rei também era pai, era privado da ternura dos filhos. Olha só, ele não tinha tempo nem para ficar com os filhos. Sabe aquele dia que você chega estressado ou estressada em casa, e aí você pega seu filho e ele vem correndo e aquele abraço, aquele sorriso te renova? Ou se teu filho já cresceu, que você faz uma ligação e fala assim, vem cá, vem jantar aqui em casa, vamos almoçar aqui em casa. Ou você manda uma mensagem, ou você liga, e aquela ternura te renova. Pois é, o rei não tinha tempo para isso.
Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Toda vez que ele ia dormir, a companheira já estava dormindo faz tempo. E ele ia deitar cheio de problemas na cabeça. Não tinha tempo para namorar, não tinha tempo para conversar, não tinha tempo para confidenciar situações, dores, dificuldades que uma convivência a dois precisa para ser saudável. Além disso, ele era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física, em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos. Ah, Eduardo, ele está reclamando que ele tinha banquete todo dia? Ah, mas isso é bom demais. Será que é? Você já foi alguma vez? Você que está aí me assistindo. Eu já tive a oportunidade de ir uma vez num resort que tinha tanta comida, mas tanta comida, que aquilo você não sabia nem o que você pegava, né? E aí eu fiquei assim, no primeiro dia foi bom, no segundo foi bom, no terceiro, foi bom. No quarto foi mais ou menos, no quinto, meus irmãos, eu não via a hora de chegar em casa e comer um arroz com ovo. Eu não via a hora de comer um quiabinho com carne moída e um feijãozinho, feito ali na panelinha, coisa caseira. Porque um banquete, por mais grandioso que ele seja, ele também enjoa. Tudo que é demais enjoa. E o rei vivia aquilo todos os dias era um banquete. Sem sabor de comida, sem sabor de carinho, né? Além disso, ele, em vistas excessivamente, nos quais ele era compelido a ouvir toda sorte de mentira da boca de súditos bajuladores e ingratos. E além disso, as pessoas que cercavam ele nesse banquete eram pessoas que estavam ali só para puxar o saco dele, por interesse, né? Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. Então está dizendo aqui, meus irmãos, que ele não podia nem falar de forma espontânea, nem ser sincero com o que ele estava sentindo, porque ele ocupava uma posição de muito destaque e ele tinha que vigiar as próprias palavras. Ele não podia, de repente, ter um dia que ele estava mais sentimental, um dia que ele estava mais machucado, um dia que ele estava mais feliz. Ele tinha que sempre reagir e falar 1000 vezes pensar antes de falar. Olha que prisão emocional. E aí, o orientador da massa popular, ou seja, né, o profeta, ele reconheceu que o imperador mais se assemelhava a um escravo. Olha o que ele começou a perceber na convivência. Um escravo duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porque o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Olha só, meus irmãos. Então, por mais que as pessoas olhassem todo o glamour, o trono de ouro, o banquete sobre a mesa, o respeito de todos, o temor, o poder, elas não entendiam qual é o preço que isso custava, que estar nessa posição custava. E a gente tem que refletir se também não somos assim. Será que quando a gente vê alguém que ocupa uma posição de muito destaque, seja na nossa família, seja no poder, seja no mundo, será que a gente só vê a glória e não percebe o ônus de estar numa posição como essa? Fim do prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido. E notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Olha como é que mudou. Ele que antes queria tomar o poder do rei, ele que antes queria destituir o rei do poder, agora ele estava compadecido dele. Ele estava compadecido, porque ele viu
que, na verdade, ele era um grande prisioneiro. Ele não tinha tempo para os filhos, nem para a família, ele não tinha amigos verdadeiros, ele não tinha uma refeição saborosa, não podia ver um pôr do sol, tinha que medir o que estava falando. Ele se compadeceu e orou por ele. Sabe o que nasceu nesse instante? Nasceu um sentimento lindo, que é a irmã da caridade. Nasceu a piedade. A piedade. E olha que definição linda que eu trouxe para vocês de piedade. O que é piedade? Quando você sentir piedade, é sinal que a flor da tua evolução, do teu crescimento, ela está desabrochando. A piedade, olha só que lindo, quando o amor se transforma em gesto, porque se o amor só se manifesta sem gesto, ele é dó. Sabe quando você vê um cachorrinho na rua e fala assim, ai que dó, mas você não parou ali para dar uma ração. Você não parou ali para dar uma água. Quando você vê um irmãozinho em situação de uso, fala, ai que coitado, mas você não parou ali para oferecer uma palavra. Não parou para às vezes comprar uma marmita ou para dar uma moedinha. O amor sem o gesto é dó. Dó não serve para nada. É um começo. É melhor do que a indiferença. Mas, olha aqui, quando o amor se transforma em gesto, opa! E a compaixão vence o orgulho, aí nasce a piedade. E a piedade é a flor divina do Espírito em crescimento. Olha que bonito, meus irmãos. Então, quando a gente quiser saber se o nosso gesto genuinamente é um gesto de caridade, percebe se existe piedade nele. Percebe? Às vezes, olha só como é que é genuína a caridade. Ó. Você vê um irmão em situação de rua. Ou não é nem isso, eu vou trazer esse exemplo porque isso é muito fácil. Ou você vê uma pessoa que faz tempo que vocês estão meio com rusga uma da outra, sabe? Aconteceu um desentendimento, uma fala no grupo da família ou no trabalho. E aí você fala assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu acompanho o barquinho toda terça. Se eu for ficar esperando essa pessoa ter um movimento para a gente reconciliar, não vai acontecer. E como a mim está sendo muito mais dado do que a ela, eu preciso ter uma postura ativa. Então eu preciso ir lá e pedir perdão, ou eu preciso ir lá e criar uma situação para que a gente volte a conversar. Então, nesse exato momento, o amor se transforma em gesto. Eu vou até ela e faço. E a compaixão vence o orgulho. Porque se a gente fica no campo assim, mas e se eu for lá e ela me destratar? E se ela dissesse, agora você vem, né? Agora você vem. O nosso orgulho, o medo de ser ferido, sabe? De ter que se rebaixar ao ponto de ouvir o que a gente não quer. Quando a compaixão vence esse orgulho e o amor se transforma em gesto, parabéns. Você acabou de vivenciar a piedade. E o que é a piedade, Eduardo? A piedade é a flor do Espírito em crescimento. Então, quando você tiver um gesto de piedade genuíno, você está desabrochando. Olha que lindo isso, meus irmãos. E aí, como é que termina assim, ó? E assim a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Aí, ó, em seguida, desculpa, eu ler uma frase, ó. Então o profeta implorou misericórdia para o rei, né, ao anjo, e em seguida congregou ao povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado de todo o reino. Ele tinha mudado a visão. Então ele falou assim, olha gente, sabe aquela revolução que a gente estava planejando? Vamos deixar isso para lá. Sabe por quê? Porque no fundo esse homem é um prisioneiro da vida dele. Então assim, a última coisa que a gente precisa é causar mais mal para esse homem. Ele já tem tormento suficiente. E que em vez de suspirado em submissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e desditoso, pudesse cumprir sem desastre a elevada missão de que for investido. Então, aqui que ele fala? Vamos fazer a nossa parte e deixar ele fazer a parte dele. E aí,
A rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Aquela raiva que movimentava a revolução, a rebeldia, ela foi direcionada. Porque sentimento a gente não oculta. Sentimento a gente direciona. Sentimento a gente compreende. Então Jesus diz que através dessa lição, aquela raiva, depois que ele observou como era a vida do rei, ela foi convertida em compreensão e serviço, trabalho, né? E aí Judas ficou desapontado. Olha o que diz aqui, ó. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente. Então ele ia falar para Jesus alguma ponderação. Ah, Jesus, mas... Aí Jesus completou. A revolução é sempre o engano trágico, Judas. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para indisciplina e nem tempo para insubmissão. Entende, Judas? Você entendeu, Judas? Que quando a gente entende que cada um está no lugar que deve estar, ao invés de ficar querendo tomar o lugar que é do outro, à força, quando a gente entende isso, a gente não tem tempo para ficar se preocupando em revolução, em baderna, em tomar o poder disso, daquilo. E a gente nem tem tempo para ser insubmisso, para ser relutante, muitas vezes, ao compromisso que a gente tem nessa vida. Que às vezes não é ser o rei, mas é o seu rei do seu próprio reino, do seu próprio eu, do seu próprio ser. Então, essa é a lição de hoje, né? Que a gente vai analisar agora alguns trechos dela, né? Primeiro que a gente entende com essa lição, meus irmãos, é que nem toda revolta é justiça. E nem todo poder é privilégio. Então, quando a gente tem esse pensamento do povo revoltar e querer tirar alguém de determinado poder, não significa que isso seja justiça. Por mais difícil seja a vida de quem está ali, passando às vezes as dificuldades. E nem todo poder é privilégio, né? Então, antes de querer destruir, a gente precisa compreender. Isso é muito importante, que a gente leve para a nossa vida. O profeta, ele aceitou uma causa sem vivenciar a realidade. Quando ele falou assim, não, vamos encabeçar essa revolução, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ele não tinha vivenciado a realidade do que era estar na posição do rei. E quantas vezes a gente faz o mesmo? Quantas vezes a gente julga sem saber? Não o rei, mas alguém que ocupa uma posição de destaque numa família, numa empresa, numa vizinhança. A gente ataca sem conhecer. No centro espírita, na minha igreja. Jesus nos ensina que a empatia é o primeiro passo quando você quer uma justiça verdadeira. Então, você quer saber se de fato você tem razão de dizer isso ou aquilo de determinada pessoa? Então se vista com os olhos dela. Conheça todas as nuances da vida dela. Aí depois, se você achar que pode sustentar a sua opinião, vá em frente. A reflexão que fica é, quantas vezes eu critiquei alguém, eu, Eduardo, sem saber a real situação desse alguém? Simplesmente porque as pessoas me traziam algo sobre essa pessoa. Quantas vezes eu tenho dado muito mais ouvido ao que os outros trazem para mim sobre determinada pessoa, do que buscado entender com os meus próprios olhos por que determinada pessoa se comporta dessa forma. Entende? É um preconceito alimentado pelo que os outros trazem. Não entendi, Eduardo. Vou te explicar. Então, por exemplo, você chegou num emprego novo. Do teu lado é a Maria. A Maria chega assim para você e fala, nosso patrão é muito mesquinho. O João vira para você e fala assim, nosso patrão é muquirana que só se vendo. O Pedro fala assim, nosso patrão ele é infiel. E aí você vai já com 3 preconceitos, que são conceitos trazidos pelos outros, e já constrói
o seu conceito sobre uma pessoa que você nem conhece. E muitas das vezes a gente traz um mecanismo dentro de nós que se chama projeção. Faz tempo que nós estamos falando disso. Às vezes quem é mesquinho é o João. Às vezes quem é infiel é o Pedro. Às vezes quem é muquirana é a Maria. Entende? E de repente eu me deixei contaminar pelo que eles falavam sobre o meu patrão. E agora eu criei uma formação de ideia que nem pertencia a mim. Como isso acontece? Acontece na nossa família. Quando às vezes a gente cresce e tem o rótulo. É aquela tia descabeçada. É aquela prima que não vale nada. É aquele tio que sempre se envolve em problema. É aquele sobrinho que é vergonha da família. E a gente cresce com esses rótulos dentro da família. Sendo que às vezes a gente nunca tirou 10 minutos para conversar, olho no olho, desarmado de preconceitos, com a pessoa que é alvo deles. Entende o quanto isso é sério? Então vamos nos destituir do que o outro acha que eu devo achar quando eu for conversar com uma pessoa. Claro que prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Mas eu não vou chegar com uma definição pronta sobre determinada pessoa quando eu for conversar com ela pela primeira vez. Se permita ter a sua construção. Entende? Porque na grande maioria das vezes a construção tem a ver com o olhar do outro e não com o meu. Na grande maioria das vezes a pessoa não é nada daquilo que o outro está dizendo. Né? A segunda lição é sobre o peso da liderança. O rei, ele era mais escravo do que senhor. O profeta descobre que o rei não era um vilão. Ele era um homem esgotado. Ele era um homem solitário. Ele era prisioneiro do próprio cargo. Na vida, muitos líderes carregam as cruzes que os outros não veem. E como isso é difícil, meus irmãos. Como é difícil ser líder. Vocês não têm noção tanto que é difícil. Eu sou líder. Eu sou um líder nato. Isso não me torna melhor do que ninguém, tá? Mas eu sou um líder nato porque desde a infância eu liderei. Não é uma coisa que a gente escolhe. São as pessoas que nos colocam nesse lugar. Então, desde criancinha, quando eu tinha 8, 10 anos, as menininhas falavam assim, quem que é o líder de classe? O Eduardo. Quem que não sei que tem? O Eduardo. No centro espírita, Eduardo. Na faculdade, quem que vai fazer isso? Muitas vezes é o Eduardo. Não é a gente que escolhe. No projeto. E como é difícil a gente liderar. Vocês não têm noção quanto é difícil. Vocês não têm noção quantas pessoas foram embora da minha vida porque não compreenderam, às vezes, uma decisão que a gente tem que tomar com o coração sangrando, mas pelo bem maior do projeto, do centro espírita, da causa. É difícil, meus irmãos. Então, a gente nunca pode apontar o dedo sem observar o contexto que vive alguém que precisa liderar. Porque, infelizmente, a gente precisa de líderes. A gente precisa. Né? Isso serve na nossa família. Isso serve no nosso trabalho. A gente compreende os desafios e as responsabilidades de quem está numa posição de liderança? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso antes da gente criticar, né? Será que eu tenho oferecido apoio a quem lidera? Ou será que eu só ofereço crítica? Ah, mas ele fez isso errado. Mas de que forma você faria? Mas ele não está fazendo o correto. Pois é, qual que seria a sua ideia? Mas faz isso e aquilo, tá, mas não é possível, não acerta nada. E como a gente tem vibrado para que acerte? Acho engraçado, sabe? Assim, uma relação muito imatura que nós temos dentro da política. Por exemplo, né, já que a gente está falando de liderança. Se o meu candidato perde, eu torço para que o outro se dê mal. Engraçado isso, né? Sem perceber que o navio é o mesmo. Então, se o outro governar mal, eu vou afundar junto com ele. Mas o nosso ego é tão grande que a gente prefere afundar do que ver o outro ter êxito. Isso acontece em tudo. Isso acontece na nossa família, acontece entre irmãos,
acontece na dinâmica do nosso trabalho. Eu não quero que o outro prospere. Eu quero prosperar no lugar dele. Eu quero que quem eu apoie vença. Eu não quero que o outro tenha êxito, ainda que isso seja melhor para mim. Entende? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Que às vezes é sobre nós, não é sobre quem está lá, né? A última coisa, né? Da revolução, da rebelião à compreensão. Olha só. O verdadeiro revolucionário, ele se transforma antes de querer transformar o mundo. Essa é a lição que Jesus tentou ensinar para Judas. Ô Judas, meu filho, a revolução é aqui dentro. Depois é lá fora. Por isso que Deus trabalha com o tempo e não com a violência. Primeiro é o trabalho aqui dentro. Eu sei que vai demorar. Eu já passei por isso, Judas. Eu sou um espírito de 5 bilhões de anos. Mas não tem outro caminho, meu filho. Se você quiser a revolução, você vai colher os frutos dela, como colheu, né? Então, quando o profeta conhece a verdade, as nuances do que era ser rei, ele muda totalmente da rebeldia para o serviço. Jesus para o serviço no sentido assim, ó, pessoal, o que ele falou para os rebeldes? Ó, levanta da cadeira aí, vamos guardar as armas, vamos guardar os planos e vamos fazer o nosso serviço, ó, vamos fazer o nosso trabalho. Porque Jesus mostrou para ele que a transformação do mundo começa na minha horta, no meu afazer, no meu compromisso. Como é que eu quero ter paz no mundo se eu vivo em pé de guerra com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família? Se eu não administro os conflitos dentro do grupo da minha família? Como é que eu critico o presidente dos Estados Unidos e o da China? E o da Rússia? Como? A guerra começa na minha casa. A tolerância também. A paz também. Entende? Por fim, quando cada servidor entender o dever que lhe cabe, não tem mais espaço para submissão. Jesus ele finaliza com uma lição de ouro. Qual lição é essa? Que a cura do mundo não está em tomar o poder, mas em assumir com amor o papel que nos cabe. Porque nada nesse mundo, meu irmão, minha irmã, é mais poderoso do que aquele que compreende que ele possui um lugar único no mundo. O dia que você entender que você é insubstituível, isso não é papo de coaching, alguma coisa nesse sentido, com todo respeito, mas que você é insubstituível porque Deus ele te capacitou com um talento único. O dia que você entender que ser diferente do José que canta, da Maria que dança, do Pedro que fala, você ser diferente deles é a sua potência, e você assumir essa potência, você vai entender que você é também um colaborador da transformação do mundo. Ser diferente é a sua potência. Meu irmão, minha irmã, não queira se comparar com ninguém. Não faça isso com você. Deus, mais uma vez eu sempre falo, ele não faz fornada de biscoito, tudo igual. Não, cada um tem seu sabor, sua aptidão, seu talento. Se cada um fizer sua parte com consciência, com espírito de serviço, o mundo muda, sem necessidade de revolução, sem violência, né? Então a proposta é que a gente entenda, antes de criticar, perguntar: será que eu entendi de verdade o que é estar nesse lugar que essa pessoa está? No lugar de pai de família, no lugar de mãe de família, no lugar de chefe de trabalho, no lugar de governante de um país? Será que eu entendi o ônus que vem atrás desse cargo que hoje ocupa, dessa posição? O que eu posso fazer diante dessas pessoas para que elas possam governar, liderar de uma forma menos pesada? Como eu posso ajudar? E a frase final, né, para deixar no coração de todos vocês, é bem pequenininha, mas é profunda, que diz assim: servir é a revolução mais silenciosa e poderosa que existe. Então, é isso, meus queridos. Essa é a nossa fala de hoje. Eu espero de coração
que a gente nunca mais olhe para uma pessoa que ocupa um cargo de liderança, para alguém que ocupa um lugar de liderança na nossa família, apenas focado no bônus de ocupar determinado cargo, para que a gente entenda que tem um ônus ali por detrás e se torne mais tolerante, mais amoroso, alguém que ajuda, alguém que se compraz, né? Isso nos torna seres que têm um pouco mais de profundidade sobre a compreensão da vida. Pois quando começar uma rodinha de conversa para malhar, como a gente diz aqui, né? Para malhar você vai ter um pensamento à frente. Não precisa nem mencionar no grupo, para não parecer que você é o bom. Mas você vai lembrar dessa lição e vai pensar assim, poxa, mas a gente está malhando essa pessoa, mas como é que é estar no lugar que ela está? Como é que é ter sido construída com os tijolos que ela foi? Como é que é bancar essa posição que hoje ela tem? Isso vai te tornar um ser muito maior. E você não vai permitir que aquele ódio invada teu coração. Porque você vai compreender que cada um, ela, ele e você, tem o seu lugar de estar no mundo. Então é isso, meus queridos. Um beijo na alma de todo mundo. Vamos encerrar a nossa fala de hoje. Então vamos lá. Vamos terminar com uma música linda, com uma música bem bonita, né? Que acho que todo mundo gosta muito. Alguém pediu aí no comecinho da live e a gente vai terminar com ela, tá bom? Eu aproveito para dizer, eu quero falar algo aqui sobre uma liderança religiosa, né? Que às vezes a gente ficou chateado esses dias, eu até mencionei, acho que na live passada, né? Que era uma pessoa que falou mal da doutrina espírita, né? Mas eu quero, depois da lição de hoje, dizer que essa pessoa está fazendo um trabalho maravilhoso. E que Jesus abençoe também o pensamento daqueles que às vezes escorregam na intolerância, né? Mas que tem muito mais crédito, porque ajuda a espalhar o amor, a semente, uma vida de renúncia. Então, que essas vibrações dessa canção possam chegar a todos os líderes, que devagarzinho eles vão compreendendo que também não é necessário a gente passar pelo crivo da intolerância, mas que eles também sejam iluminados, abençoados nesse propósito tão difícil, que é dedicar sua vida para espalhar a semente de Jesus. É muito difícil. Que eles tenham a força dentro das suas crenças, os católicos, os evangélicos, os pastores, os espíritas, todos possam nesse instante receber vibrações de luz, todos os líderes, ao líder dos Estados Unidos, ao líder da China, esses países fortes, materialmente falando, que recebam nesse instante também a vibração de Maria, de Jesus, porque são eles, meus irmãos, que mais precisam das nossas preces e não do nosso ódio, que tenham sabedoria para agir, para pensar. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, e só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como terra seca
que anseia pela chuva, vem me saciar. Que hoje eu descobri que aqui é o meu lugar, e o meu coração deseja te encontrar. Como terra seca que anseia pela chuva, vem me saciar. Que hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. Aqui sempre será o seu lugar. Aqui sempre será o lugar em que você encontrará um abraço de Jesus. Aqui sempre será o lugar onde você será bem-vindo. Muita luz, muita paz, feliz Páscoa a todos. Que a gente tenha a memória, a lembrança do real sentido da Páscoa, o renascimento, e que a gente renasça nas nossas atitudes, escolhendo ser sempre a melhor versão de nós mesmos. Beijo no coração. Tchau, tchau. Até semana que vem.